Alô amigos, alô amigas, bom dia, você que ainda não é inscrito, não perca mais seu tempo, inscreva-se aqui no canal, vai ativando o sininho das notificações, dando aquele like e comentando. Olha amigos, que notícia interessante essa aqui, olha, pente fino em programas sociais é estratégia para dificultar acesso. Nessa última segunda-feira, o governo Michel Temer anunciou a intensificação do pente fino nos benefícios sociais, como o BPC, ou seja, o benefício de prestação continuada. A ex-secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social MDS, Leda Maria Nobre Castro, avaliou que esse pente fino é, na realidade, uma estratégia, entre aspas, de seletividade que tira a direção universal do programa e cria elementos dificultadores de acesso. Ou seja, olha que interessante, né, cara? Ela trabalhou nisso, né? O Ministério do Planejamento informou no início dessa semana que deverá, ou seja, da semana passada, deverá fortalecer o cruzamento de informações dos brasileiros que recebem o BPC, ou seja, o benefício de prestação continuada, para checar se eles estão dentro dos critérios exigidos. E a gente sabe, né, meu povo, que infelizmente a maioria das pessoas não estão mais. Eu diria que até mais de 90% já não estão mais. Hoje, os beneficiários do BPC são pessoas com deficiência, além de idosos maiores de 65 anos, que tenham renda familiar de até um quarto do salário mínimo, que hoje, gente, não chega a R$300, ou seja, 25% do salário, e não tiveram trabalho formal e, portanto, não têm direito à aposentadoria por meio da Previdência Social. De acordo com Leda Maria Nobre Castro, assistente social e ex-secretária nacional de Assistência Social do MDS, o que há na realidade é a intensificação de uma agenda política que caiba dentro da emenda constitucional que congela os gastos por 20 anos e é uma tentativa do Estado de se ausentar desse suporte social. Ou seja, o Estado está cada vez mais querendo cair fora, né? Deixando o pessoal do LOAS, do BPC, a ver navio. Mas só lembrando, gente, que o BPC ele está dentro da Constituição. O pente fino é uma forma perversa de fazer a contenção dos gastos sociais e uma estratégia de seletividade, porque você tira a direção universal do BPC, diz ela, e cria elementos que dificulte isso, né, gente? Infelizmente é uma triste realidade a qual já estamos vivendo, né? Leda ainda disse que, por ser um benefício individual, ele poderá onerar a família que tem um membro idoso ou deficiente. Isso acontece porque um dos pré-requisitos para a participação no BPC é que a renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Eu não sei aonde que o pessoal da Constituição Federal, quando fizeram isso aí, gente, estava com a cabeça, né? Com um salário mínimo de R$954, valor atual, em uma família com 4 pessoas, é necessário que a renda seja menor que R$238,50, ou seja, a renda per capita da casa já é pequena. E se fazer o pente fino revelar um valor maior desse um quarto do salário mínimo, haverá retirada do direito, fazendo com que essa família passe a sustentar mais um membro, que muitas vezes precisa de uma atenção maior e, consequentemente, de um gasto familiar maior. Ou seja, digamos, a família já está apertada, aquele LOAS, aquele BPC está ajudando ali no dia a dia para manter as despesas da casa e de repente o pai ou a mãe ou o irmão se vê sem aquele benefício, ganhando pouco, ainda ter que sustentar mais uma pessoa que antes era amparado pelo governo e que de repente pode ficar sem esse amparo social, né? Ao fazer o cruzamento da base de dados, o governo consegue fazer um filtro e verificar que o idoso mora com um filho e que esse filho tem uma renda maior e retira o benefício. Então você está jogando o peso da responsabilidade desse idoso para essa família que supostamente teria uma renda maior do que o estabelecido no critério. Há um conceito embutido de obrigar essa família a assumir o ônus de sustentar uma pessoa idosa ou com deficiência. Então o governo está tentando forçar uma situação para que as pessoas fiquem fora dos critérios de elegibilidade para o benefício. Com isso, se aumenta a focalização e a seletividade, esclareceu a especialista.
A ex-secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social ainda considera uma ação injusta do governo, pois o BPC é uma renda que substitui a renda de pessoas que trabalharam a vida inteira e não tiveram um trabalho formal e, portanto, não têm acesso, digamos assim, à previdência convencional, né? Ela disse que foi a partir disso que a Constituição Federal assegurou esse acesso a uma proteção social de um salário mínimo independente de contribuição. Para ela, o Ministério do Planejamento deixa de proteger uma pessoa que trabalhou a vida inteira, produziu riqueza para o país, mas como o trabalho não era formal, ela deixa de ser protegido pela Previdência Social. No caso dos indivíduos com deficiência, as consequências negativas serão ainda mais fortes. O cruzamento da base de dados de informações obrigará as pessoas com deficiência a passarem por uma nova perícia médica. Atualmente, o perito tem uma remuneração por cada pessoa que sai do benefício, ou seja, ela mesma está afirmando que cada pessoa que o perito dá alta ganha R$60. Gente, não é eu que estou dizendo que vai ter perícia médica nos benefícios LOAS de prestação continuada. Quem está dizendo é a ex-secretária, né? Uma pessoa que trabalhou, ex-secretária nacional de assistência social, né? Que trabalhou no MDS, né? Voltando à matéria, atualmente o perito tem uma remuneração por cada pessoa que sai do benefício, ou seja, a equipe de perícia médica do INSS é incentivada e remunerada por cada benefício que ela deixa de conceder o benefício. Infelizmente, esse dispositivo é um dispositivo que faz com que o perito seja mais rigoroso na avaliação e desconsidere as condições sociais onde aquela pessoa com deficiência está inserida, falou a ex-secretária. Meu Deus do céu, gente, tomara que isso não se concretize, né, meu povo? Assim, o critério de renda passa a ser um critério de elegibilidade para o benefício, mesmo com o estatuto da pessoa com deficiência que considera outras necessidades dessa pessoa, como o lugar que ela mora, se a rede social dá suporte, qual a qualificação profissional, ou seja, não estamos falando sobre pessoa com o mesmo padrão de vida, estamos falando de diferentes deficiências que atingem diferentes segmentos da população, sendo que esse custo é ainda maior para essa família do que qualquer outra pessoa que não tenha deficiência. Como eu já citei em outros vídeos, gente, então, se o governo vai fuçar o BPC, o LOAS, esse benefício de prestação continuada, ou de pessoas mesmo recebendo aposentadoria por invalidez, auxílio doença depois de 60 anos, então que o governo pegue o estatuto do idoso, jogue no lixo, e pegue o estatuto da pessoa com deficiência também e jogue no lixo, porque simplesmente aí ele não está seguindo. Para que ter um estatuto onde não é seguido? Nos últimos anos, houve o aumento do desemprego formal e o crescimento de trabalhos informais, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua mensal, o PNAD, contínua do IBGE. Em dezembro do ano passado, a população ocupada era de 92,1 milhões de brasileiros e os trabalhadores informais sem carteira ou por conta própria eram 37,1 do total, ou 34,2 milhão, superando o contingente formal que somava 33,3 milhões. Segundo o IBGE, essa foi a primeira vez na história que o número de trabalhadores sem carteira assinada superou o conjunto de empregos formais. Há no Brasil 13 milhões de brasileiros desempregados. Gente, eu acredito que essa cifra ainda deve ser muito maior. Diante desse cenário, Leda Castro acredita que a situação irá se agravar. Ao mesmo tempo que o governo federal, esse ilegítimo golpista, restringir cada vez mais a liberação do benefício. Em contrapartida, haverá uma maior demanda pelo BPC por conta da conjuntura nacional do mercado de trabalho. Estamos à beira de uma barbárie social, onde ainda não sabemos quais serão os desdobramentos disso, exceto o que já vivenciamos, que é o aumento da violência urbana e o aumento da pobreza, finalizou ela. Gente, eu espero do fundo do coração que não se concretize tudo isso que a ex-secretária, né, do MDS acaba de falar aí, né, gente, porque seria muita crueldade
para fazer em cima dos deficientes e das pessoas idosas. Como eu disse abaixo, se o governo for fazer isso de fato, então ele que pegue um estatuto do idoso, rasgue e jogue no lixo, e um estatuto da pessoa com deficiência também, porque daí não adianta ter estatuto para nada. Gente, concorda comigo? Se concorda, dá aquele like. Se não concorda, diga aí por que você não concorda. Canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e entretenimento.